É para ir dizendo ou Sim, sim, força. não sei, torre C1 é assim, pôr a torre na coluna da dama e ela no canto não está a fazer nada de especial, Uhum. mas não é nada de extraordinário. Exato, acho que não é um mau lance, mas é o que tu dizes, não é nada de extraordinário. Sim. Não melhora muito a nossa posição. Alguém tem outra ideia? Queres falar? Hum, Jogar cavalo B2 para tirar o bispo. Cavalo. Cavalo B2 para jogar bispo B2 e tirar o bispo. Ok, pode ser. Para tirar, ou seja, pode trocar aqui, não é? Uhum. Pode ser. hum, Sim, uma ideia. Isso pode ser. Nós temos mais espaço. Então, no geral, não quero muito trocar peças, mas não é uma má ideia. Ok, vou dar uma dica que para melhorarmos as nossas peças, nem sempre tem que ser só manobras de peças, pelo menos imediatas. Temos de tentar criar novas casas para as nossas peças. Neste caso seria o H3 para jogar o cavalo sim em H2. E se Ok, eu assim, pensar em A4 e tentar pôr mais tarde o cavalo em B5 ou assim. o H3 para cavalo H2, vimos isto bastante na espanhola. Certo. Ok. E a ideia era um bocado depois jogar cavalo G4 e criar mais ou menos aqui algum ataque. Normalmente eu tinha aqui um cavalo em F6 e, por exemplo, trocar para ele em G4 não costuma ser bom. Então isto era uma das ideias. Isto não costuma ser bom para as pretas porque estes peões, apesar de estarem dobrados, agora abrimos a coluna de H, temos G3, rei G2, passamos a torre e isto impede também aqui o contra-jogo dele com F5. Uau. Eu não desgosto desta ideia, mas ok, as pretas não vão jogar cavalo F6, provavelmente vão jogar peão F6 e digamos que ele tira só as peças. Não é muito claro o que é que o nosso cavalo está a fazer em G4, basicamente. Nas outras posições da espanhola sinto que faziam mais sentido naquelas posições, mas tinha que olhar também para aquela partida, por exemplo, que vimos com o cavalo H2, tinha que olhar para essa posição para perceber mais a diferença. Depois estavam aqui a falar da A4, o que é que estavam a dizer? A minha ideia era pôr em B5 alguma coisa, mas pronto, ele se calhar pode responder B4 e fica tudo fechado. Ok, mas este é o ponto, ok? Ganhámos esta casa muito importante de C4 para o nosso cavalo. Ah, Então jogamos cavalo B1 para D2 para C4. Ok, ele não está a tempo de fazer C4, provavelmente é uma questão importante. Nós temos A5. Senão faria. Senão as pretas estariam bem. Mas efetivamente ele não tem tempo, então ele fez só um lance normal, A5, cavalo D2. E, e isto é uma pequena grande vitória para as brancas. Por exemplo, se ele jogasse bispo A6, ok, trocamos. Dama E2. E mais tarde cavalo C4. E se calhar depois até vamos pôr o outro cavalo em C4 também. Não temos que ter pressa também em colocar o cavalo em C4. Mas reparem que, ok, as pretas avançaram os peões, mas agora estão fixados de uma forma muito benéfica para nós. Okay? Se pensarem em termos das rupturas de peões das pretas, é muito difícil, barra impossível, ele fazer C4 no futuro. Por exemplo, agora torre C1 e depois cavalo C4 se quisermos. E entretanto vamos tentar jogar na ala de rei. Por exemplo, cavalo H4, passar a dama para aqui. E podemos combinar o jogo dos dois lados. Portanto, se o adversário não tem rupturas de peões boas, nós estamos, em princípio, a dominar aqui o tabuleiro. Aqui no início, se nós não fazemos A4, eventualmente ele vai fazer C4, talvez até já no próximo lance.
E depois sim, tem ideias de fazer B4, seguido de C3 e criar ali um peão passado protegido forte. Então isto é uma ideia bastante típica nesta estrutura, ok? Por exemplo, isto vê-se muito em posições com uma estrutura de Benoni, não é exatamente o que temos aqui. Mas este tema de jogar A4 para o fazer enfraquecer aqui as casas acontece bastante. Se ele come, nós comemos de peão. E agora, ok, tem este peão Diferente. isolado em C5. Nós vamos jogar a A5 e vamos passar na mesma ao cavalo, um deles para C4, ok? Então este A4 aqui era forte. Próximo que eu queria mostrar. Ok. É este. Jogam brancas outra vez. E o tema continua a ser melhorar as nossas peças. Cavalo E2 para depois jogar para cavalo. Jogar cavalo G3 e tens um pouco de ataque. E o quê? Desculpa. Cavalo E2, cavalo G3 e tens um pouco de ataque. Então o cavalo está melhor. Ok, não sei se concordo bem com isto. Porque ele tem estes peões aqui em G6 e em E6 a dominar muito o nosso cavalo em G3. Então eu gostava mais desta manobra se depois nós pudéssemos jogar no fim algum cavalo F5 ou cavalo H5, mas o cavalo em G3, por exemplo, acho que uma coisa também aqui importante, nós temos que tentar reconhecer se as posições pedem para nós atacarmos ou não. E em que lado, ok? Isso normalmente tem a ver com onde nós temos os peões mais avançados. Por exemplo, imaginem uma Índia de Rei. Seria as brancas terem um peão aqui, as pretas terem o peão aqui e um peão em F7. Se virem essa estrutura, nós temos muito mais espaço na ala de dama e no centro. E isso pede-nos para, entre aspas, para jogar com B4 e tentar romper com C5. Portanto, atacar na ala de dama. E pelo outro lado, pede às pretas para jogarem F5. Às vezes comem em E4, outras vezes jogam mesmo F4, fecham o jogo e jogam na ala de rei. Então a estrutura de peões orienta-nos para onde nós devemos jogar. Nós, nesta posição, não temos mais espaço na ala de rei, talvez ligeiramente mais na ala de dama, mas principalmente estamos a controlar bem o centro. Ele tem
boas peças aqui à volta do rei, bispo, cavalo, torre, tem basicamente muitas peças. E não tem assim muitas debilidades. Ok, o peão de E6 é um bocado fraco, mas é fácil de defender também. Não é tão fácil de atacar para nós. Então esta não é uma posição que eu olho e me pareça que devemos atacar, ok? Então devemos fazer o quê? Devemos melhorar as nossas peças. Por exemplo, o bispo de C1 mais tarde precisa de uma casa, talvez a torre de A1, e jogar mais posicionalmente, ok? Estavas a dizer o quê, Ricardo? Ok, e qual é a ideia? Ok. Sim, isso é verdade. E é assim que está correto. Portanto, vamos tentar perceber porque é que é tão forte. Sim, acho que ele jogou da ME2, ou na verdade acho que comeu de cavalo, sim. Sim, depois acho que jogou, exato, da ME2 e vai pôr a torre em D1. Ok, se comer de peão também não muda muito. O peão vai cair. Portanto, esse é um bocado o ponto. Nós estamos a melhorar as nossas peças porque abrimos um bocado este bispo branco, que até na partida mais daqui a bocado foi para E4. E estamos a estragar a estrutura dele ao mesmo tempo. Portanto, aqui, digamos que são dois temas. Ok, este bispo C2, 4, cavalo G5, e vamos recapturar o peão mais tarde. As pretas também estão, isto é uma linha meio de computador. Aqui as pretas, isto era o melhor para as pretas, e ganhou aqui algum contra-jogo com cavalo D4. Por exemplo, comemos, cavalo D4, tiramos a dama, digamos, para D2. Outro para D1, se calhar gosto mais. E ok, se ele comer em C2 nós comemos. Provavelmente ele tem lances melhores, tipo cavalo G4. E as pretas têm um contra-jogo bastante razoável. Claro que esta linha toda é bastante computador, não é? As pretas entregaram logo o peão de volta com E4. Não é a coisa mais natural do mundo. Na partida ele comeu de cavalo. Mas, portanto, antes queria só dizer uma coisa sobre aquilo que estavas a dizer. Então, as brancas estão bem estruturalmente porque temos mais espaço e o problema dele jogar E5, que é um lance apetecível, é que fecha-lhe o bispo, não é? G7, que costuma ser uma peça muito boa. Portanto, abre o de C8, mas fecha o de G7. Então, eu não diria que é uma posição onde temos que ter muita pressa, digamos tipo torre E1. Ok, a primeira questão é que, evidentemente, queremos tirar este bispo, mas o bispo não tem uma casa assim tão boa. Vai ser atacado com cavalo G4. Em F4 não faz sentido. Em G5 faz. Portanto, também queria mencionar isto. Por exemplo, digamos que temos o lance H3 feito. Esta jogada é interessante porque normalmente induz as pretas a jogar H6 e isto é bom. Okay? Isto é bastante positivo para nós porque estamos simplesmente a induzir aqui mais debilidades. E portanto isto, da perspectiva das pretas, nunca parece uma coisa assim tão importante. Digamos que ele joga um lance qualquer, digamos tipo cavalo C5, bispo, E5. Portanto, esta debilidade, esta que ele criou, nunca parece assim tão importante, mas estas coisas são importantes a longo prazo, ok? Estes peões fracos. Portanto, nós não queremos ter as peças atadas, no geral, aos peões, se o pudermos evitar. Então, aqui atrás, muitas vezes o melhor é ele não jogar H6, mas é incómoda esta pregagem, e esta casa, se ele não jogar H6, é uma boa casa para o bispo. Mas reparem que eu pus aqui este torre B8 H3, porque ele aqui, se ele fizer H6, nós não temos agora uma casa excelente para o bispo. Podemos pô-lo em D2, não é ridículo, se bem que também é jogável, digamos, mas eu não adoro. Pronto, em E3 tem um problema que estamos a levar com isto, e agora o cavalo está a manobrar com o tempo. E em H4, o problema disto costuma ser ele jogar G5, e aqui duas questões. Uma é que quando ele joga agora E5,
sim, ele debilitou bastante o rei dele, expandiu bastante o rei dele. Mas a troco nós ficámos com um bispo completamente enterrado em G3. Esta peça é muito má. Então aqui, quando nós estamos antes a pensar se queremos entrar nisto, temos que avaliar primeiro se conseguimos abrir o rei dele. Se conseguíssemos abrir o rei dele rápido era excelente, mas claro que contra H4 ele vai fechar. Então isso não funciona. E em segundo lugar, queremos ver se conseguimos, por exemplo, entrar aqui na casa da F5, ok? Por exemplo, imaginem que estes bispos estão trocados nesta posição. As chances de eu querer entrar nisto brancas sobem drasticamente, ok? Porque eu imagino facilmente o meu cavalo, por exemplo, a fazer E1, C2, E3 e F5. E as pretas não têm intenções assim tão agressivas na ala de rei, ok? É difícil para ele atacar, no geral. Na verdade, é um bocado mais posicional o que ele está a tentar fazer. Está a jogar contra o nosso bispo. Ok. Portanto, isto são algumas ideias. Outra ideia é ele não jogar E5 e simplesmente ir lá comer o bispo. Isto também deve ser decente. Okay? Por exemplo, vou só mostrar uma posição deste género. Sim, as pretas expandiram muito o rei, mas, como já vimos várias vezes, o par de bispos joga muito bem em posições destas assim, tipo defensivas, e não é tão fácil nós quebrarmos. Okay? Aqui não me admirava que as pretas estivessem bastante bem. Portanto, este bispo G5, em resumo, é interessante, mas convinha depois podermos pôr o bispo em E3. Portanto, aqui o lance certo é E5. Ok, ele na partida comeu de cavalo. Que mais? Cavalo G4 não funciona bem. Jogamos bispo G5, depois comemos em D6. Vai ficar ali com uma fraqueza uma fraqueza grande. Portanto, comeu de cavalo. E agora simplesmente dama E2. Portanto, o peão vai ser recapturado em princípio. As pretas, se quiserem muito, podem se agarrar assim ao peão. E a troco nós temos uma atividade excelente. Portanto, aqui apetece-me logo bloquear o peão a correr com o cavalo. O cavalo é a melhor peça para bloquear os peões. E a seguir tirar as peças para casos naturais, bispo G5, torre D1 e simplesmente jogar para a compensação das peças, ok? Então, uma coisa era nós darmos um peão e ele estar, por exemplo, em F7, onde isto pode ser interessante também, mas as pretas têm a estrutura mais fluida, podem fazer mais coisas com os peões. Outra é darmos assim, entregarmos-lhe estes peões dobrados inúteis, onde pronto, temos muito mais liberdade assim a dar peões. Ok, ele jogou este bispo G5 e comeu em F6. Isto foi interessante. Qual é o lance aqui que as brancas devem fazer? Cavalo E4. Cavalo E4. Cavalo E4 sim, pode ser. Mas ele tirar a torre, acho que ele não vai comer. Se ele comer, comemos de dama, provavelmente, e seguir comemos em E5. E a presença dos bispos com a contrária não é muito... não nos deve assustar muito em termos de empatar ou assim, porque os bispos com a contrária favorecem muito o lado que está a atacar. E nós agora vamos atacar mais tarde, ok? Não necessariamente com peões, mas mais com as peças a entrar nas casas brancas. O rei dele está muito exposto. Mas ok, a questão aqui principal que eu queria só dizer é que o bispo dele é a melhor peça, ele tem um par de bispos e nós devemos trocá-lo, ok? Portanto, bispo E4 aqui é mais forte. E a seguir trocamos e mantemos o cavalo. E se quisermos a seguir podemos jogar F3 e manter o cavalo em E4. Portanto, torre D2, toma. E ok. Aqui conseguimos ver que as brancas estão completamente a dominar o tabuleiro. Portanto, este era o último ponto importante aqui. Reconhecer que a única mais-valia dele é o par de bispos, apesar de não ser um par de bispos nada de especial. Mas diria que, nomeadamente, este bispo é a melhor peça que ele tem. Vamos trocá-lo. Cavalo E4 não é um mau lance, ok? Não é um mau lance. Simplesmente gosto mais de bispo E4, conceptualmente. E é isso. As brancas têm grande vantagem. Ok.
Vamos passar para a Caro-Kann. Então, começando por fazer um resumo do que vimos na aula passada. Não acabámos por ver partidas modelo nesta variante do avanço. Ainda tenho que encontrar algumas. Eu tinha umas, mas aparentemente não foram transmitidas lá num torneio qualquer. Tipo. Achei que tinha sido transmitido para a base de dados, mas não foi. E claro que eu já não tenho a folha de partida, não sei onde é que está. Então. Mas o que vimos foi Bispo F5. Portanto, como eu vos disse, a variante do avanço, conceptualmente, é a coisa mais crítica que as brancas podem fazer. Isto não tem imensa relevância de um ponto de vista prático, na medida em que nós vamos ter um jogo difícil, com chance para os dois lados, em qualquer variante que ele jogue, mesmo que seja até a coisa mais simplificada, tipo uma variante das trocas ou assim, vai dar chance para os dois lados. Mas só em termos de percebermos um bocado a posição, isto é a coisa mais perigosa que as brancas têm, porque ele está-nos a desafiar meio que o nosso conceito da abertura, ganhando todo o espaço que ele consegue. Ok, qual é a ideia da Caro-Kann? Nós tiramos o bispo antes de fechar a estrutura. Portanto, bispo F5. Agora, algumas variantes que ele tem. A principal é jogar desta forma bastante modesta com o cavalo F3, bispo E2. Parece super inofensivo. E aqui as pretas têm algumas opções. E eu recomendo esta linha com C5. Portanto, de qualquer forma, é a ruptura que nós vamos sempre querer fazer mais tarde. E fazê-la neste momento implica nós estarmos minimamente bem preparados em algumas linhas. E agora, pronto, uma das coisas principais que eu gosto sobre isto, este C5 é tipo o terceiro lance mais popular ou assim na posição. E a maioria das pessoas vai só fazer tipo C3 ou rock e depois C3, que transpõe. E a nossa ideia aqui costuma ser cavalo C6, comer em D4. Eles costumam comer de cavalo, por exemplo, cavalo puro, cavalo de G7. Mas a nossa ideia, se ele comer de peão, é cavalo E7 na mesma, depois bispo G4, trocar este bispo pelo cavalo, pôr o outro cavalo em F5 e pôr pressão no peão de D4. Portanto, o nosso plano aqui é muito simples e muitas vezes as brancas ficam mal rapidamente. E pronto, uma das coisas que eu gosto mais é que para ele nos desafiar verdadeiramente tem que saber aqui uns lances difíceis, começando com este bispo E3, que não é tão fácil. Então o que ele diz com este lance é que nos obriga a comer em D4, porque senão as brancas vão comer em C5 e vão mesmo ficar com o peão a mais e depois jogam um B4 e defendem. Nós temos que saber o que fazer, jogamos dama B6 e ele agora tem que continuar a jogar lances finos, tem que jogar este cavalo C3. Pronto, e esta é só a direção mais crítica aqui que ele tem, não vale muito a pena estar a ver o que vimos na aula passada. Ok, além disto tem outras opções aqui tipo H4, é a mais popular sem ser este sistema short, que é como se chama. Este H4 acho que chama-se a variante tal. Jogamos H5 e depois na linha principal damos este check em A5 e dama A6. Porque nós queremos ir para um final, porque no final as brancas estão sobreexpandidas e isso é bom para nós. Portanto, hoje vamos ver cavalo C3, que é a segunda linha mais importante, talvez a primeira, em termos de popularidade. Sim, provavelmente esta é a linha mais popular, mais provável de vos jogarem numa partida na vida real. Ok, nós comemos. Agora temos algumas escolhas. Okay? Eu vou recomendar a linha que hoje em dia está mais de moda e que me parece também mais divertida, que é este cavalo F6. E vamos dar esta estrutura engraçada, onde ele come e nós comemos com o peão D. Já vamos ver algumas coisas sobre isto. Para dar algum contexto, que eu gosto sempre de dar, a linha antiga
que se jogava sempre era bispo F5. Esta linha com cavalo F6 era considerada duvidosa por uma questão que já vamos ver daqui a bocado. Portanto, eles jogavam sempre bispo F5. E aqui as brancas têm algumas escolhas, mas a linha principal segue desta forma. Portanto, há este avanço logo do peão até H5. O nosso bispo move-se imensas vezes. E acabamos numa posição assim. Onde, isto é tipo o início do início da teoria, basicamente. Mas esta posição é bastante jogável também para as pretas. Ainda se joga hoje em dia, não caiu propriamente em desuso. E isto também é interessante. E depois há uma terceira opção, que é este cavalo D7, cuja ideia é preparar cavalo F6. Portanto, as pretas não querem comer com o peão, então jogam cavalo F6. Acho que isto se chama a variante Karpov. Portanto, há uns anos para cá, se calhar há uns 10 anos, descobriram que este cavalo F6 é bastante... reviveram esta linha. Isso é engraçado quando acontece. Normalmente acontece só por causa do uso dos computadores modernos, que, caso não saibam, muitas variantes que antes se consideravam duvidosas são tornadas possíveis pelos computadores modernos, porque eles encontram defesas absurdas e, a não ser que alguma coisa seja mesmo má, normalmente é empate, não é? Porque para nós humanos, nós falamos de estar melhor ou pior numa posição, mas para os computadores, se jogarem até ao fim, ou eles ganham ou empatam, não é? Então, há muitas coisas duvidosas que os computadores conseguem reduzir a um empate. Ok, C3, bispo D6, bispo D3. Há outras possibilidades, mas vamos ver bastantes partidas hoje. Hoje tenho bastantes partidas de modelo para vos mostrar e no fim damos uma olhada numas linhas teóricas. Ok, algumas coisas aqui já de início. Cavalo F3, que é um lance muito natural, é um erro. Porque o cavalo simplesmente não tem grande futuro por causa deste peão em F6. Não é como se fosse um erro grave, não é? Mas é só impreciso. O cavalo, como vamos ver, por exemplo, nesta partida, vem para E2. Cheque, cavalo E2. Ok. Porquê que as brancas jogaram este dama C2? Por duas razões. Quer dizer, é um lance natural, porque está só a ganhar um tempo e meio que a desenvolver a dama. E também está a preparar roque grande, algumas linhas. Então, as brancas vão ter uma escolha se fazem roque grande e jogam para o mate, ou se fazem roque pequeno e jogam mais posicional. Esta escolha acontece em bastantes aberturas. Ok, então qual foi a descoberta interessante que os jogadores de pretas fizeram aqui, que reviveu assim um bocado, reviveu completamente esta linha? Alguém sabe aqui qual é o melhor lance para as pretas? Não há jogadores de karaoke aqui. De brancas também nunca ninguém jogou contra essa posição. Caso acho que não. Não joguei. Ok, acho que é um lance difícil. Se não conhecer. A de bispo F5, mas de cavalo F6 nunca. Ok. Ok, então o melhor lance para as pretas aqui é H5. Bastante típico dos jogadores de hoje em dia, não é? E então, este peãozito vai tentar chatear aqui um bocado, vamos jogar H4 e H3. E então, a existência destes 4 peões aqui à volta do rei torna o nosso rei mais seguro do que o costume. E então é possível expandir assim o nosso peão duas casas. Portanto, antes eles jogavam sempre H6 e as brancas ficavam ligeiramente melhores. Simplesmente. Portanto, depois descobriram com cavalo G3 mais tarde e aí por aí adiante. Depois descobriram então este H5, que é simplesmente uma forma mais ativa de jogar. Portanto, vamos continuar com a partida. As brancas decidiram fazer roque pequeno e H4. Portanto, tirando esta casa de G3 ao cavalo. Reparem que o cavalo agora não tem grandes casas, pode ir a F4, quer dizer,
Neste preciso momento, não sei se é bem jogado, porque temos este dama C7 que já chateia aqui, obriga as brancas a fazer G3 e aqui eles claramente já estão aí na direção errada. Portanto, este H4, por um lado, ameaça às vezes H3, por outro, tira esta casa de G3 ao cavalo. É interessante que as brancas costumam fazer H3 aqui, mas se ele não fizer, por exemplo, se ele fizer um lance tipo bispo D2 ou E3, digamos tipo E3, muitas vezes nem sequer é o melhor lance nós fazemos H3. Porquê? Porque ele ignora completamente e joga cavalo G3. Isto é interessante. Portanto, o peão em H4, a utilidade principal dele é evitar este cavalito G3. E então, este tipo de cenário, ainda que seja um bocado debilitante para as brancas, não é tão perigoso. E, na verdade, até ele que vai usar a coluna, ele vai tirar o rei, pôr a torre aqui e atacar. H3, cavalo, bispo, cavalo. Esta é uma manobra bastante comum para o nosso cavalo, ok? Outra que também acho que vamos ver em alguma partida é cavalo A6 para C7 para D5. Isso é mais situacional, porque nesta posição em específico podem ver que o cavalo em D5 não faz nada e vai ser expulso só com C4. Mas o cavalo em F8 está bem. Portanto, está só a defender aqui um bocado o rei e às vezes podemos tirá-lo por E6. Ok, vamos ver como é que as pretas continuam. Torre F1. As pretas, de momento, têm uma posição assim um bocado retraída. Portanto, é importante sabermos aqui algumas ideias de como ganhar contra-jogo. Mas vão ver que a nossa posição tem muito potencial. Ok, jogou este lance humilde de bispo D7. Isto é um jogo com o Dingliren de pretas. O Dingliren numa fase boa da carreira, em 2021. C4, torre C8, portanto continuamos a tirar as peças. Cavalo C3 e ok, digamos que se não conhecerem, isto é uma pergunta um bocado mais criativa, digamos. Pensem aqui num plano para as pretas, como é que podemos ameaçar qualquer coisa que não seja tão fácil de evitar. Correto. Correto. Bispo B8. E as brancas já não estão assim tão bem, que é incrível. Que é incrível porque nós só estamos a jogar nas primeiras 3 linhas e as brancas, de alguma forma... Este peão aqui é que é o MVP aqui da partida, porque impede que ele jogue G3, no geral. E é um daqueles casos onde as brancas têm as peças supostamente bem colocadas, mas não têm planos neste momento. Então a nossa ameaça é muito bárbara, é só dama C7. Claro que se eu fizer F4, em alguma altura vai ficar super debilitado. Ok? Por exemplo, A3, dama, F4. Muitas vezes até rompemos mesmo com G5. Aqui se calhar ainda tem torre F1. Mas não sei, é uma ideia. Outra é cavalo E6, mas ele vai ter ainda cavalo E2. Mas acho que estou interessado neste G5. Muitas vezes temos estas ideias de fazer um G5 e depois G4. Começar assim a atacar. Aqui deixa-me só pensar, se calhar temos alguma ideia mais forte com dama D6. Estou a tentar ver se arranjo algum sacrifício. Eu acho que gosto de dama D6 primeiro. Obrigo a jogar cavalo E2. E agora G4. Isto parece-me melhor. E se ele come, acho que a seguir está a cair aqui um bocado a casa. Obviamente que também abrimos muito o nosso rei, porque temos que calcular bem.
Mas ok, esta é a nossa ideia. E não é tão fácil evitar. As pretas aqui até já estão bem. E as brancas cometeram este erro com cavalo E2, que é bastante instrutivo. E vamos ver porquê. Portanto, dama C7. E o que é que... eu podia pôr o lance aqui, que é mais óbvio para as brancas, e depois perguntar, mas eu vou perguntar desde aqui para ser um bocadinho mais difícil. Qual era o lance com que as brancas estavam a contar, que depois viram que não é possível e porquê que não é possível? Uma pergunta um bocado rebuscada. Deve ser bispo F4, não? Era fixe poder fazer. E agora falta a segunda parte. Deves poder jogar torre por cavalo, não é? Ok, mas continuem o... Se bispo por dama, torre por dama. Bispo por bispo. Só. Bispo ali. Por. Então, bispo F4. Bispo F4, torre para E2. Portanto, se ele come em A2 com alguma peça, Se ele come em E2 com alguma peça, dama por bispo. e como é que estamos de material? Estamos com torre por duas peças. Exato. E estamos a ameaçar mata em H2 e o peão de D4. Ok, então bispo Se não F4, dá, torre não é? preta, Ele tem que jogar bispo por dama. bispo C7, sim. Pois parece que temos que jogar torre por C2, pela dama também. Ok. Agora ele pode comer em C2 ou em B8. Exato. Ali, C, bispo ali. C. Eu também C7 e fica. Uhum. Uma qualidade. Por Mas eu garanto-te que está certo. bispo. O que é que nos falta ver aqui? Ok, aí estamos. Estava a ver mais pergunta aí. Torre B2. Aliás, desculpa, mais acho que é a torre D2. Sim. Estão duas peças no ar, não, é? Ainda por cima. Vai perder Ok. uma. Este tático específico
acredite ou não, acontece muitas vezes nesta linha, e às vezes não funciona por outras razões, mas aqui funciona bem. Ok, só uma coisa que eu queria chamar a atenção, isto é um conselho mais geral. Quando estamos a avaliar este desequilíbrio de duas peças por torre, nos finais, para que coisas é que devemos olhar? Para que aspectos da posição? Então, de uma forma mais geral, quando estamos a avaliar torres contra peças, seja sacrifícios de qualidade, ou duas peças por torre, ou coisas do género, pensamos, a primeira coisa é o quão boas são as torres. Porque nós, no geral, assumimos que a torre é boa, não é? Mais valiosa que as peças. Mas nestas posições devemos pensar o quão boas são realmente as torres. Até em termos de colunas abertas, temos a coluna de D, só. E facilmente vemos que não tem entradas. É assim, a casa D7 é bastante, e mesmo que nós queiramos evitar isso, não é? É muito fácil. Portanto, esse é o primeiro ponto. As torres não são grande coisa nesta posição, ok. As nossas peças também, neste momento, não são incríveis. Depois, eu quero pensar em o quão fácil é para ele avançar os peões e o quão fácil é para mim de os bloquear. Ok? Então, esta é a razão principal pela qual aqui as pretas têm grande vantagem e até se pode dizer que estão ganhas, basicamente. É muito difícil para as brancas criar jogo aqui com os peões. Okay? Por exemplo, quando ele avançar o peão de D5, nós temos muitas formas de jogar. Para já ele nem sequer tem uma ameaça. Portanto, uma forma seria só jogar C5 e aproveitar agora a casa D5 para o bispo ou para o cavalo. Outra forma de jogar seria comer e agora sim bloquear. Bloquear a casa em frente ao peão é sempre importante. Mas reparem que aqui, ok, damos-lhe esta coluna, mas mesmo assim ele não tem entradas nenhumas, portanto eu quero só colocar o cavalo em alguma casa melhor. Portanto, essa é a segunda coisa. O quão facilmente ele consegue avançar os peões dele sem nós o conseguirmos bloquear. E terceiro, se temos casas boas para as nossas peças, na medida em que casas boas nestes casos são casas que ele não consegue expulsar com peões. Portanto, em inglês chamam-se outposts. Por exemplo, depois de D5 toma-toma, esta casa de D6 seria uma dessas. A casa de S5, não teoricamente, porque ele pode jogar F4, mas aqui na prática também seria. Outra casa aqui, muito boa para as nossas peças, seria F4, por causa deste peão em H4, mais uma vez. Portanto, aqui as pretas têm uma vantagem enorme. Mas é muito útil pensar estas coisas quando avaliamos estes casos. Porque diz. Ok. Isso é uma boa questão. Deixa-me pensar. Eu acho que faço as duas coisas, porque é o seguinte. Primeiro, eu acho que conto só as peças. E a forma como eu faço isso é muito elementar. Por exemplo, eu penso assim. Ganhei um cavalo, perdi a dama, portanto, dama pelo cavalo. Ganhei a dama dele, tenho um cavalo a mais. Ele comeu-me o bispo, portanto, estamos iguais. E agora eu tenho a torre no ar, por isso eu não quero comer o bispo dele. Ok, e aí tinha que encontrar o torre D2 ou o torre por B2. Mas o torre D2 é mais forte, né? Isso é a primeira coisa que eu veria. Depois, acho que isso não basta, porque o xadrez é muito cruel e há muitos casos onde tu até ganhas o material e no fim ele tem uma jogada qualquer estúpida que salva ou até que ganha material. Por exemplo, aqui, o exemplo o exemplo excelente disso seria se ele aqui, de alguma forma, nos conseguisse prender a torre, que não tem assim tantas casas, né? Podia acontecer. Portanto, eu diria que primeiro conto dessa forma e depois é preciso visualizar a posição no fim só para
verificar que não há problema nenhum, ok? Por exemplo, especialmente nesta, tínhamos que ver aqui pelo menos uma ou duas formas de ele jogar, só para nos assegurarmos que a torre não vai ficar presa depois de comer este bispo ou depois de comer este. Ok. Portanto, então na partida as brancas perceberam que tinham feito porcaria, jogaram rei F1, dama H2 entrou, cavalo, dama H1, portanto, bastante engraçado. A ameaça é bispo H2, tapou, cavalo, atacou os 2 peões e sacrificou a qualidade para prolongar um bocado o sofrimento. Rei H2, voltou. E aqui uma questão. Eu não sei se... Eu acho que... Calma, só um segundo. Acho que isto vai mostrar... Ok, exato. Aqui uma questão. Como é que podemos, depois da dama C3, melhorar mais a nossa posição? Uma questão pequena. Nada de incrível. Dama G3 e depois bispo toma F5. Ok, mas como é que isto vai funcionar? Dama tal, o bispo afasta-se e agora ataca tu sobre o bispo dele. Porquê é que ele não pode comer? Tem a dama, pois é, está protegida. Ok, na verdade não acho que seja uma questão muito relevante, por isso vou só dizer, porque ainda quero mostrar mais partidas, mas era só para dobrarmos as torres e vamos ter mais ameaças agora de sacrificar a torre muitas vezes. Por exemplo, neste momento estamos já a ameaçar sacrificar a torre. Mas ok, não era muito relevante. O bispo não podia, não pode ir para ali, senão é com esse bispo aí. Diz. O bispo não pode ir para onde? Como é que tinhas feito a seguir? Houve uma altura que tinhas o bispo, ok, e a seguir uma altura que estava a ver o bispo lá em cima em E1, mas via a dama em F4 dava mate. Se o bispo estivesse em A1 na altura com o cavalo. Assim quem é jogar as pretas, dama, a cavalo F2, está bem. Sim, tem cavalo. Certo. Mas ok, isto também isto está completamente errado. Certo. Ok. Não era isto. Ok, próxima partida. Ok. Portanto, ela jogou aqui este cavalo F3. Preta está ao máximo versus Lagrave. O jogador francês já teve 2.800. Este cavalo F3, como vimos, é um erro comum nos níveis mais baixos. Portanto, bispo G4. Reparem que, desta forma que as brancas jogarem, também nos dão mais espaço, nomeadamente para o nosso bispo branco. Ok, jogou G4. Parece agressivo, mas é só enfraquecedor. Ok. Portanto, foi fazer roque grande. E este é um tipo de posição que também vamos ver bastante. Portanto, como eu vos disse, as brancas têm a escolha entre fazer roque grande e roque pequeno. Ok, se eu fizer roque grande, ok, de um modo geral, quando temos roques em lados opostos, quais são os planos para os dois lados? Assim, de um modo muito geral. Tirar os peões para cima, roque. Sim, exato. Portanto, atacar os reis um do outro. Então aqui, como é que as pretas podem jogar? Temos dois lances interessantes. Bem, B5 é assim. Isso. É o que eu gosto mais. É mais ou menos o que se joga no boleto, assim. Sim, Queres ver roques que eu contrário, está a tirar o peão para a frente. mas B5 aqui é o plano correto, ok? Mesmo em lentas é a ideia certa. Mesmo em lentas. Sim, completamente.
Mas essa questão de atacar assim os reis um do outro, muitas vezes é a melhor ideia, ok? Por exemplo, aquelas Sim. sicilianas e tudo, costuma ser a melhor ideia. Ok, mas eu ia dizer, gosto mais de B5, ligeiramente mais do que A5, se bem que deve ser parecido, porque o nosso jogo nesta linha da Caro-Kann é totalmente à base das casas brancas. Ok? Portanto, depois deste B5, vamos pôr o cavalo em F8? Não. Vamos pôr o cavalo em B6, ok? E usar o cavalo para atacar. E a seguir temos ou o cavalo D5 ou o cavalo C4. Eu gosto bastante de cavalo, H5. As brancas estão a fazer o jogo dela. Cavalo D5, C3. Provavelmente aqui já estamos a ameaçar cavalo B4, parece chato. Então, C3, torre E8, H6, G6. Em relação a permitir este peão chegar a H6, não era necessário, nós também podíamos jogar H6. Quando jogamos H6, estamos a fixar completamente as nossas casas, estamos a dar este cavalo H4, F5. Se bem que aqui também as brancas já podem fazer, nós não vamos jogar G6. Mas em relação a permitir isto, a única coisa que eu diria é não temos que ter medo inerentemente de deixar este peão aqui. Estamos só interessados em saber o quão realista é as brancas entrarem com a dama por aqui e começar a ameaçar mates. Nesta posição é impossível. Portanto, no geral não temos que ter medo de deixar o peão chegar a H6. Ok, G5. As brancas já estão super mal nesta posição, mas G5 perde material forçado. Com material eu quero dizer peão. De várias formas. Portanto, uma é comer assim. Comer assim. Ele escolheu jogar bispo F4, que eu também gosto bastante. Portanto, se comem F4, comemos. E assim comemos G5, defendemos o cavalo. Ok, jogou torre A1. Peão por G5, cavalo E5. Toma. Ok, entrou. É um jogo de Title Tuesday, então. Os finais de partida nunca são grande coisa. Mas ok. A forma como as pretas jogaram foi instrutiva. Próximo. Ok, toma, cavalo F6, toma, C3. Portanto, esta posição, depois de dama C2, vão ter, diria que tipo 90% das vezes nesta linha. E agora as brancas escolhem entre roque grande e roque pequeno. Ok. Roque grande. Nós disparamos o peão de B. H3. Eu quero-vos perguntar com este H3, qual é a ideia das brancas com isto? G4. Exato. Portanto, a ideia dele é G4. Não é tanto... Não está tão interessado em parar o bispo G4. A ideia dele é mesmo sacrificar este peão com G4, que nós, no geral, não devemos aceitar. Bispo E6. A atacar este, em A2. Que às vezes é comestível, ok. Por exemplo, aqui estavam a questionar se não o podemos comer. E acho que podemos. Acho que podemos. Deixa-me ver. P3. Okay. Era dama A5. Ok. Rei D2. E na mesma não conseguimos tirar o bispo. Ok. Então esta posição não é efetivamente comestível. Agora um momento interessante. Tantas vezes com o cavalo F4, vamos ter que dar um dos bispos. Qual deles é que preferimos? Tem tudo a ver com os nossos planos de variante. Deve ser o de casas negras que a gente compra cavalo, não é? Para não perder. Qual é? Estavas a dizer, Pedro? Estava a pensar em dar o D6 pelo cavalo. Não é?
Agora. Concordo. Bispo para F4 é a troca F4. certa nessa posição. Este cenário acontece bastante, ok? Porque o nosso jogo é à volta das casas brancas. Por isso é que jogamos B5, C6. Fazemos este tipo de setup. Reparem que se trocarmos estes bispos, a nossa posição em princípio ainda melhora mais. Quer dizer, conceptualmente está a bater contra a estrutura das brancas, também está a bater contra a nossa, não tem nada para atacar. Então nós pomos o cavalo tipo aqui ou aqui, temos um cavalo excelente contra um bispo mau. Mas, por exemplo, nesta parte, dá-me a D5 e dá-lhe mate. E o nosso ataque é mais rápido, muito mais rápido. Agora sim, ele comeu em A2, em vez de sequer comer o cavalo. E agora deixem-me pensar porque é que B3 não é tão bom. Ok, suponho que vai ser dama A5. Rei D2. Mas agora rei, temos mais uma chance de ataque. Como é que podemos jogar aqui? Okay. Será que dama A5 era forçado? Dama A5. Rei D2. Ok, não era muito simples. Estava a ligar o computador, não é efetivamente muito simples. Comemos e jogamos C5. Torre A1. E sacrificamos a peça. Ok, não é efetivamente simples. Tínhamos que avaliar uma posição assim do género, que de todos os modos não está completamente ganha, mas ok, tem pinta, né? Mas talvez até seja mais prático mesmo evitar isto tudo e comer em F4. Mas ok, comeu em H2, comeu em A2, comeu em H5. Portanto, quem é que beneficiou com isto foram as pretas, ok? O peão de A2 é mais importante para a segurança do rei das brancas do que o nosso de H5. Só tínhamos que ter mais medo disto se a dama tivesse a chegar a G4 assim mais rápido. Ou se, pronto, temos de calcular sacrifícios aqui de peça das brancas, claro. Ele tem as peças todas a apontar ao nosso rei. Ok, bispo D5, cavalo voltou. Foi de vela. A5. Este cavalo ainda está flexível, que é uma coisa que eu gosto. Podemos pô-lo a defender ou a atacar. Bispo D6, A4, C4. Ok, isto foi bastante. Tomar peões em G2. Lança assim um bocado de pânico. Okay. Peão G2. Eu não sei se gosto de tomar em G2. Abre a Porque coluna. estamos a abrir esta coluna para ele atacar. Aqui eu sinto que estamos a dar às brancas o que eles querem. Eu não sei se, pronto, se é compensação suficiente, ok? Mas a nossa posição de qualquer forma era boa. E, por exemplo, aqui acho que é um cenário onde nós podemos perder uma partida lenta, a calcular isto, a ver se isto é bom para nós ou não. Mas acho que em última instância não é um bom uso do nosso tempo, ok? Portanto, não vale a pena entrarmos nisto. Nesta posição específica, acho que até não vamos conseguir defender. Mas não vale a pena entrarmos nisto se não precisar. Então, continuo com o ataque, A4, B3. E as brancas jogaram C4. Mal, um bocado pela mesma razão. Nós não queremos avançar peões do lado onde estamos pior, onde estamos a ser atacados. E não queremos definitivamente abrir assim linhas como este C4. Então comeu, cavalo B6 foi um bom lance. Comeu em D5. Qual dos bispos é que as pretas comeram? Eu acho que ele
3, dia 5 e ficamos a ameaçar. Quer dizer, não ficamos a ameaçar, mas. Bloqueia um bocado, não é? Yes. Diz. Ok. Como é este Então, para jogar dama a 3 5 a seguir? C8, não é? E as brancas também temos torre C8. Mas, por exemplo, Não, a torre eu C8. acho que é Sim. importante. Não, por ser 6, torre C8. Que ele fazer isto funcionar. Tem o quê? Sim, sim. Mas estou a dizer, imagina que as brancas até arranjam uma forma de fazer isto funcionar. Isto não é uma variante, nem numa lenta, eu daria mais do que tipo 30 segundos de consideração. Ok? Então é uma questão de pensar nos nossos planos. Nós queremos abrir as linhas na aula de dama, onde está o rei dele, e dar-lhe mate. E é uma questão de perceber se os peões que ele está a comer são assim tão importantes ou não, e o quão fraco é o rei dele, e o quão boas são as nossas peças, etc. Então aqui nós temos muitos trunfos que tornam esta perda de peão completamente inútil. Não? Eu vou jogar a 3 na mesma, e as pretas vão ganhar já, na verdade. Vão já ganhar. Mas ok, mesmo que não fosse um caso tão extremo, não é? Mesmo que não fosse um caso tão extremo, mesmo que eu conseguisse meter aqui o peão em A2, passar aqui o peão. Continuamos com um ataque imenso, ok? Portanto, não é um peão muito relevante. Portanto, acho que é importante nós também aprendermos um bocado, irmos melhorando em termos de onde é que gastamos o nosso tempo e a nossa energia nas partidas, em que linhas devemos pensar mais, dar menos consideração. Então, completamente se ele come em C6. Ok, ele tirou e dama B4. Ok. As brancas tentaram ir qualquer coisa, mas estão a levar mate. Ok, próxima partida. Agora numa partida de lentas. Preta está o jogador holandês Anish Giri, que está a jogar agora o torneio de Tata Steel. Viking Z. Ok, portanto, até aqui tudo teoria. Cavalo D7, B5. Portanto, mais uma vez este B5. Cavalo G3. Ok, agora um momento muito instrutivo e das coisas mais difíceis que meio que temos de reconhecer ou saber nesta variante. Antes uma coisa. Porquê é que não jogámos o H4 como na outra linha a evitar o cavalo G3? Ok, a diferença. Teria mais perguntas, mas algumas coisas tenho que dizer só para não perdermos tanto tempo. A diferença é que, como ele não tem o rei aqui, ele está interessado em abrir a ala de rei toda, ele vai jogar H3 primeiro, que é inteligente, e depois G3. E vai forçar a abertura G3 mais tarde. E vai forçar a abertura da coluna de G, ok? Desta coluna, que é terrível para nós, é tenebroso permitir isto. Porquê que ele jogou H3 primeiro? Porque se ele joga G3, nós fechamos. Ok? Então é por isso que nós não jogamos H4 aqui. E nós reservamos a opção de, se ele jogar H3 e G4, fechamos com H4. Essa é que usar o ataque. Portanto, isto muito aqui é surpreendente. Várias partidas na net, por teimosia, por não ter visto esta linha. E aqui o bispo está no ar, mas imagina que o cavalo já está tipo numa casa assim.
no ar. E não é bom. E claro, uma coisa como H3 aqui, repito que não vai ajudar de forma nenhuma, só Clone. Abre clone. Silcom. E outra é cavalo D5. Sim, provavelmente, por exemplo, se ele tirar, temos bispo G4 agora. Mas a ideia é só que estamos a ganhar muita atividade do peão e, mais uma vez, este peão que estamos ou às vezes a trocar. Então, a segurança. Tem que ter cuidado, ele tem muitas peças em cima do nosso rei. O que ele faça para defender ou tirar o bispo, jogamos bispo G4 a seguir. E estamos bem. Então ele não comeu, jogou peão. Cavalo mesmo. E continuou a insistir no. Não é puramente um sacrifício, porque agora bispo G4 nem sequer lhe permite jogar bispo E2. Se bem que uma coisa assim até pode ser considerável para as brancas, ok? Sacrificar esta qualidade. Mas mais uma vez, estes jogadores fortes apercebem-se do valor relativo dos peões e das peças. Portanto, jogou só torre B8 a continuar com o ataque dele. Torre E1, B4. Trocou em E8. E jogou cavalo E4. Claro que a posição é muito complexa. Podíamos estar aqui um dia inteiro a analisar isto. Bispo C7. Ok, ele está apreensivo em relação ao C4, que parece o mais natural. Não por causa de cavalo C3, creio, porque aqui comemos só o rei esconde. Mas sim este B3, que é uma bomba. E por cavalo B4. Ele tira a dama, tem que defender o bispo. E agora estou a pensar, posso comer o bispo, mas posso comer qualquer altura. Então provavelmente nem quero fazer isso agora. Ok, acho que tenho uma sequência muito forte aqui. Só tenho que pensar se não há nenhum problema. Mas o que eu quero é só passar a dama para a coluna e dar o mate, porque a dama quando chegar ali é o jogo. Eu quero jogar de alguma forma F5 com o bispo G4. Em termos concretos funciona. 5 acho que cavalo para 6 e depois calma que evita e se bispo G4, F3, dama C8, talvez ele tenha cavalo C5. Também não acredito muito em nada disto para brancos. Mas ok, a ideia é este B3 e cavalo B4. Portanto, as brancas continuaram a encontrar os problemas, dama D8, dama E2. Ok, ele está a tentar atacar. Aqui entra uma fase mais de cálculo do jogo. Mas, okay, na verdade, envolve um sangue friozinho, perceber que podemos só ignorar o que estão a fazer. Mas, fala mais alto. Bispo D2, G6. Para comerem F6 que eles cheguem nem nada, né? Porque nós comemos e vendemos isto. Bispo D2, G6 a tapar a diagonal. E continua só com o ataque dele. É engraçado que à primeira vista isto parece que tipo os jogadores pretos estão a fazer. Ele gastou imenso tempo, a maioria do tempo, só a verificar que não estava capaz de ter ideia do outro. Vamos continuar? Nesta partida as brancas fizeram um rock pequeno. Ok? Não interessa imenso a ordem de lance que eles estão a fazer. Eu tenho as minhas recomendações no ficheiro teórico. Mas o tipo de posição é que é sempre importante. Ok, outro conceito aqui interessante. Então,
jogaram F5 e G6. E esta estrutura é bastante boa, melhor do que esta até. Esta já é boa, porque é muito sólida e dá-nos boa segurança ao rei. Esta também é muito sólida, e se não houver nenhum sacrifício para as brancas, isto vai nos dar muito mais possibilidades de ataque e possibilidades dinâmicas. Okay? Então, reparem que as nossas peças ganham mais vida e também restringimos as dele. Podemos pensar em pôr o bispo em D5. Podemos pensar em passar o cavalo para G5 ou para G7. Algo assim do género. Então, esta estrutura é mais ofensiva ainda que a outra. Portanto, no geral, se conseguirmos avançar assim os peões, é bom. Okay. Torre, bispo, 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 dama. Agora, pretas, que é também um jogador russo, vai ter boas prestações nos campeonatos mundiais rápidas. E acho que até ganhou a calça neste ano, nas semi-rápidas. E começou, estou a ser muito criativo, começou aqui numas macacadas com F4. Completamente possível não jogar. Por exemplo, cavalo S. Ok, cavalo S se calhar não é possível para C4. Mas cavalo D7 para F6, por exemplo. Mas eu tinha esta ideia de jogar F4. Vamos ver qual era a ideia dele. Expulsou o cavalo S6. E o que ele quer, mais uma vez, vai ser acabar de jogar com este cavalo. Então vamos pôr um lance qualquer. Na verdade, nem precisamos pôr um lance qualquer, porque foi a partida. C4, bispo por, bispo G5, era a ideia dele. Percebeu desde há bocado, já sabia por conhecer bem as posições, que quer acabar a jogar com este cavalo contra um bispo. Reparem, o cavalo é muito superior ao bispo nesta posição. A posição está muito fechada, o bispo não tem alvos, e o cavalo vai criar muitas chances de ataque e é especialmente bom saltar entre as casas diferentes. Por exemplo, este peão de D4 agora vai sofrer. E o bispo não tem nenhum alvo claro e vai ter que voltar para C2. Pronto, e está só muito passivo. Okay? Tem algumas casas e tal, mas não está a fazer nada. Por exemplo, aqui se o bispo estivesse em C3, a posição das brancas, no geral, melhoraria imenso, especialmente por causa desta debilidade aqui. D5 e depois dama D4. Já pula, está a jogar. Torre por A1, O quê? A1, dama por F3. Não estou a ver. Acho que ele está a dizer que é um. Estou E por agora ela depois. Filipe está a dizer F3, Qual era a ideia? mas ele não come, não é? Então não sei. Se não houver nenhuma ideia, temos só a coluna. Ok. Exatamente. Conseguem mover? Assim, não. É que eu estou com a net.
no chat. Tem mudar Parece um bocadinho. o sim, F3, ele em vez de trocar, jogou logo, mas trocar em F3 está ótimo. F3, dama D2, continua com o ataque, H6, D7 foi giro, dama G4, ele voltou, D4, mais uma vez a jogar contra o cavalo, porque tem essa debilidade, vai já ganhar a partida. Chegamos à partida, estava mais ansioso para mostrar, porque é uma das minhas partidas de jogar. Começamos com esta variante, onde faz cálculo pequeno, cavalo F8, bispo F3, se bispo F4, por exemplo, volta a aparecer este estático. Vou referir aqui um detalhe, para, pelo menos em rápidas, não perderem alguns jogos, que é, reparem que, por exemplo, se jogasse aqui, não funciona neste estático, ok? E tem então este seria um bom exemplo de aquele de contar as peças ou visualizar a posição. Se contássemos as peças, tem que perder o jogo, porque temos que visualizar que ele tem este recurso no fim. Portanto, temos que fazer as duas vezes. Ok. Portanto, eu joguei bispo C7. A ideia já conhecemos. H4, torre AD1. E aqui nós joguei uma D6. Uma D6, estava a pensar. Uma D6, bispo F4. Será que temos a torre por E2? Não tenho a certeza. Toma. Menos. Ele come. Existe um torre E8 no fim, né? Existe um torre E8 no fim. E vamos ver ela com bispo D6 a seguir. Ok. Ficava contente se alguém dissesse o lance que eu joguei. O segundo PC não é o melhor, mas não sei. É daqueles lances que fazem e ficam mesmo orgulhosos. Fiquei mesmo orgulhoso aqui do lance que fiz. Apesar de não ser o melhor segundo PC. B5. B5 não é um mau lance, mas não seria o orgulho da minha vida, digamos. Mas sim, torre por E3, talvez. Ok, peão toma. Porquê? Mas Dama D6, cavalo F4. E depois? Ou não? torre por E3. Peão. Torre puro, peão puro, dama D6. Mais forte, mais direto. G5 mesmo. Isso. Peão puro, dama Peão puro, D6, dama D6, G5. cavalo F4, G5. E é engraçado que esta posição é super teórica, ok? E eu pensei que tipo 15 ou 20 minutos
e joguei este torre por E3. Portanto, é muito raro descobrir assim algum lance novo numa posição super teórica. Não acontece para mortais como eu. E tanto mais não acontece que o PC diz que é mau. Mas, quer dizer, não é péssimo, mas é só... pronto, as brancas conseguem vantagem. Se descobrirem esta linha que eu quero vos mostrar, portanto, as brancas entram nisto, vêm correr e dar um passeio, e a linha do PC segue assim, cheque, rei, e agora como é que era? Ele joga. Ok, eu acho que era cheque, não toma. Como é que ele fazia isto? Ele ainda vai sacrificar mais umas peças. Ok, aquela torre de comida alguma altura, se calhar tudo bem. Só bispo agora. Depois da toma, onde é que temos mais cheques? E bispo. Ou antes, agora comerem a 1. Exato. Acho que a linha seguia assim, por torre por. E agora. O quê? Não fazia, não esquece. Se viste por, ele come outra vez e come. Esquece, Mas eu estava a dama G3, mas No está a G13 acabar. o cavalo defende, não é? ainda tem o cavalo. Mas acho que a linha do PC era alguma coisa assim. Acho que era isto. Cavalo em 6. Se acham que isto foi o pior, ainda vão ver. Rei G7. Agora ele tem que fazer cavalo E4. Se dá o cheque, depois vamos ter cavalo G5. Então ele tem que fazer cavalo E4. E agora, se não me engano, acho que era cavalo G5 na mesma. Come. Cheque. Rei. Cheque. Rei. Dama por G5. E no lance 26, que é onde estamos agora, recordo que a sequência começou no lance 14. No lance 26, as brancas têm um peãozinho a mais. Tem o rei um bocado aberto, mas as pretas também. Então tem um peãozinho a mais e está tipo 0,80 por aí. Encontrar uma ideia assim para dar 0,80 acho que é brutal. Especialmente se as brancas têm que caminhar neste caminho tão estreito para encontrar a vantagem. Ok, jogou rei F1, que é um lance normal. E agora fiz esta coisa parecida ao jogo do Dink que vimos há bocado. O engraçado é que eu não conhecia esse jogo do Dink. Eu vi esse jogo do Dink há uns dias, quando estava a preparar para esta aula. Então, cavalo E6, bispo, dama H1. E sabes pegar dois. Eu lembro de jogar este jogo e ainda me dá prazer ver este jogo. Acho que é mesmo giro. E ele não sabia o que fazer. Ele pensou tipo meia hora e jogou este dama B1. E eu nem sabia o que pensar no. Bispo H2 não ganha, porque ele tem F2. Mas empata. Ele não pode ver que estava quase mate. Mas ele volta e ok, mas eu não queria empatar. Mas ele pensou tipo meia hora ou 40 minutos e eu nem sabia o que pensar disto. Portanto, qual é a ideia sequer? Eu acho que ele só não sabia o que fazer e tipo, uma cena qualquer, sincero, porque não vejo o que é isto. Ok, joguei G6. Esse ainda dava empate, aqui com alguma linha, mas agora deu um G6. Mais uma vez ele tipo, panicou e sacrificou em G6. Eu acho que ele não viu que aqui tem G7. Acho eu. Mas pronto, em vez de sacrificar, já estou muito mal, porque é assim, se ele tem eu vou jogar cavalo G5 e agora tenho esta ameaça. Tenho várias ameaças. Cavalo H3, cavalo F3, bispo por H3. E se ele come o cavalo, eu como de bispo e está a vir bispo C4. Se ele jogar algum B3,
de alguma forma passar a torre, ou G5 também me parece, um G5, G4. Qualquer ruptura aqui de peão perde aquilo, né? Ok, ele comeu. Agora já nem sequer tenho material a menos, né? Tenho 2 peças pela torre. Ele deu esta qualidade, agora tenho uma peça inteira a mais. Voltei com a dama, troquei. E agora este torre por D4 foi o último detalhe aqui do jogo. Engraçado. Então se ele come, a ideia era trocar e F3. E, por exemplo, F4, F2, Rei A2, Cavalo E3 e as pretas ganham. Então ele jogou F7, pronto, e desistiu. Uma peça limpa a menos. Portanto, jogo super divertido. Mostra uma das ideias típicas que nós temos aqui na linha, que é fazer este bispo C7 e atacar com H4 e dama D6. E eu juro-vos por tudo que se eu tiver esta posição outra vez, vou sacrificar outra vez em E3, porque ninguém vai encontrar aquela linha de brancas. E é super perigoso e divertido. E como eu vos digo, esta posição é super teórica, é muito teórica, então fiquei mesmo pasmado de que houvesse possibilidade assim. Ok, deixa-me só ver uma coisa. Ok, boa. O próximo já é teórico, que não tem tanta relevância de ver no geral. Ok, então por hoje é tudo. É a primeira aula do Filipinho, espero que tenhas gostado. Aconselhava-te dar uma olhada no ficheiro da Karokan que vimos na aula passada. Só começámos na aula passada a Karokan, então vais com o tempo de apanhar o comboio. E quem jogo. ninguém joga, está bem. Só... Pode citar. O quê? Pode citar, não é? Não. Ou na ludoteca da estufa. Citar não. Porque vamos jogar a taça e eu normalmente nacional divisão de tempo da taça. Então, a todos.